Bom, pessoal, bom dia. Vamos estar dando início à nossa aula. Hoje nós vamos estar dando continuidade no estudo de polinômios. Nós vamos ver o processo de divisão de um polinômio em que o polinômio divisor ele vai ser denotado, pois vai ser escrito como sendo x menos um número, tá? Ou x mais algum número. E vamos ver também o teorema do resto. A gente vai dar continuidade à divisão. A gente viu na divisão da aula de ontem, né? Para quem assistiu o vídeo que eu preparei, o polinômio ele vai ser dividido semelhante à divisão de números reais. A diferença é que vai ter letras e mais cálculos para serem feitos. E aí nós vamos ter o polinômio dividido pelo divisor, né? Vai dar um determinado quociente e, se não for uma divisão exata, vai gerar um resto aqui. Aí a gente faz divisões sucessivas, semelhante às divisões que nós fazemos para os números, tá? Agora vamos ver o teorema do resto. O que diz o teorema do resto? Na divisão de um polinômio, tá? De um polinômio qualquer, esse aqui, p de x, ele vai ser um polinômio como esse aqui, ó. X à quarta, mais alguma coisa, até chegar ao final do polinômio, tá? E aí nós vamos dividir isso por x menos alfa aqui. Ou x menos a, ou x menos alguma coisa, ou x mais alguma coisa. A gente vai ver nos exemplos aqui, ó, x mais 1, x menos 2 e tal. E aí, quando a gente tem essa divisão, se eu quero saber qual vai ser o resto do resultado, é só substituir o alfa no polinômio, tá? Vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Na hora de dividir, você faz o dividendo pelo divisor, vai dar um quociente, e se a divisão não for exata, vai dar um resto, certo? E aí é o seguinte, ó, esse resto aqui, em particular, para quando o divisor for x e alguma coisa, não serve para quando for x quadrado, vezes alguma coisa, ou mais alguma coisa, não. Tem que ser x menos ou mais algum número, tá? Então tem que ficar, esse detalhe tem que ficar claro para vocês, não pode ser de qualquer maneira, tem essas considerações aí, terem levado. Tá bom? Alguma dúvida até aí? Então, beleza, vamos lá. Então, vamos fazer um exemplo aqui para vocês verem. Ó. Nós temos o polinômio 5x ao cubo menos 11x mais 1. Ele vai ser dividido por x menos 2. Então, a gente faria assim, ó, 5x ao cubo, aí nós colocaríamos o 0x quadrado porque não aparece, eu mostrei isso no vídeo de ontem, mais menos 11x, mais 1, e aí nós vamos dividir por esse polinômio aqui, ó, x menos 2. Nós vamos dividir aqui, e depois eu vou fazer pelo teorema para vocês verem que vai dar o mesmo resultado para o resto, tá? Não é para o resultado da divisão, sim o que sobra. Então vejam só, 5x ao cubo dividido para x vai ficar 5x ao quadrado. Agora eu vou multiplicar de volta. 5x ao quadrado menos vezes x vai ficar 5x ao cubo. 5x quadrado mais, né? Melhor, vezes menos 2 vai ficar menos 10x ao quadrado. Aí a gente vai subtrair. 5x ao cubo menos 5x ao cubo zero. 0x ao cubo, 0x ao quadrado mais, menos com menos vai dar mais, tu vai somar, então vai ficar 10x ao quadrado positivo. Nós descemos o menos 11x e o mais 1. Agora eu vou dividir 10x quadrado dividido para x menos 2, não, x, fica mais 10x, porque x ao quadrado dividido para x dá x, e a gente multiplica de forma inversa agora. 10x vezes x, 10x ao quadrado. 10x vezes 2 vai ficar menos 20x. Aí é só subtrair. Esse menos esse dá zero. Menos 11 mais... menos 11 menos 20 vai ficar menos 11 mais 20, que vai dar 9 positivo, tá? Baixa o 1. 9x dividido para x dá 9. 9 vezes x vai dar 9x. 9 vezes menos 2 vai dar menos 18. Subtraindo, esse corta com esse. 1 menos 18, vai ficar 1 mais 18, o resultado dá 19, tá? Que é o que o teorema fala pra gente. O que o teorema diz, ó?
teorema diz que na divisão desse polinômio, o resto é só substituir o alfa que aqui é menos 2, no polinômio. Então, se eu pegar esse polinômio aqui e substituir o menos 2, ó, P de menos 2, isso é igual a 5 vezes menos 2 ao quadrado, ao cubo, menos 11 vezes menos 2, mais 1. Então, isso vai dar 5 vezes menos 8, mais 22, mais 1. 5 vezes menos 8 vai dar menos 40, mais 22, mais 1. Então, na verdade, tem que substituir o alfa, né? Não tem esse menos aqui, não. É mais, tá, gente? Desculpem aí, tá? É mais. Então, aqui vai ficar mais 40 e aqui vai ficar menos 11, menos 22. E aí, subtraindo isso aí, o resultado é 19. Ou seja, através do teorema do resto, eu não preciso calcular dessa maneira, tá? Deixa eu só mandar uma mensagem aqui para um aluno que não está conseguindo entrar. Então, o teorema do resto ele traz essa possibilidade para a gente, tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Então vamos agora para o próximo passo. Esse teorema do resto, a gente vai aplicar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Sendo P de x igual a esse daqui, nós vamos usar essa mesma regra para o resto da divisão. Quando for o resto da divisão e tiver só dois termos, o que a gente faz, gente? Nós vamos pegar o nosso polinômio e nós vamos pegar o carinha que está aqui, no caso, sem o sinal, tá? Quando ele é positivo, igual está aqui, ó, nós vamos colocar ele negativo, tá? Então, por exemplo, x menos 2, eu quero o resto dessa divisão. Então, eu vou pegar e vou colocar aqui, ó, 5 vezes 2 à quarta, mais 2, mais 3. E resolvo essa conta, ó. Então, vai dar 5 vezes 16, porque 2 à quarta é 16, tá? Mais 2 vezes 4, das 2 vezes 3, 5. 5 vezes 6, 30, vai 3, então vai dar 80. E o resultado, então, é 85, tá? Então, se eu fizesse a divisão desse polinômio por x menos 2, o resto ia ser 85, tá? Então, eu não preciso fazer divisão para saber o resto, basta eu substituir. A mesma coisa aqui, ó. Eu vou colocar o menos 1 no lugar do x, então vai ficar menos 1 à quarta, mais menos 1, mais 3, tá? Ou seja, 5 vezes 1, menos 1, mais 3. 5 vezes 1 dá 5, menos 1 mais 3 dá mais 2. E aí o resultado é 7. Então o resto da divisão desse polinômio por x mais 1 é 7, tá? No caso, quando a gente tem dois polinômios, a gente vai perceber que o resto da divisão, dessa divisão aqui, tem que ser um polinômio do primeiro grau, tá? O resto aqui, ó, desse polinômio, ele vai ser um polinômio assim, ó, ax mais b. Como assim, professor? Quando você faz a distributiva aqui, pessoal, ó, o resultado disso aqui vai dar x ao quadrado mais um monte de coisa aqui, certo? Porque vai ter x vezes x, x ao quadrado. Ou seja, você tem um polinômio de grau 2. Quando você divide um polinômio por um polinômio de grau 2, o resto vai dar um polinômio de grau 1. Ou seja, como se fosse quando você tem uma equação do segundo grau e você divide, você vai obter, no mínimo, um resto igual a uma equação do primeiro grau, igual a uma função do primeiro grau, tá? Então você vai diminuir o grau. Uma função do primeiro grau ela é escrita assim, ó, ax mais b, tá? O expoente do x aqui é equivalente a 1. E aí eu tenho esse detalhe, tá bom? E aí nós vamos aplicar isso na nossa resolução. Só um minutinho.
Vamos lá. Então, a gente já tem aqui que o nosso polinômio tem que ser dessa forma. Ou seja, nesse caso aqui, nós sabemos que o resto do polinômio aqui, quando o x é 2, ó, o resto é igual a 85. E quando o x é menos 1, aqui, como a gente viu aqui, o resto é igual a 7, tá? Então, nós vamos resolver essa continha aqui, ó. A vezes 2 mais o B é igual a 85, e A vezes menos 1 mais B é igual a 7. Não é uma continha direta, igual que a gente está acostumado a fazer, dá um pouco mais de trabalho de ser feito, tá? Então, organizando aqui, nós vamos ter, ó, 2A mais B igual a 85 e menos A mais B igual a 7. Aí eu vou usar o método da subtração aqui, ó. 2A menos A vai dar 3A, B menos B dá 0, e 85 menos 7 vai dar 78. Aí eu vou passar o 3 dividindo, então A é 78 dividido para 3, que vai dar 7 dividido para 3 dá 2 e sobra 1, 18 dividido para 3 dá 6. Então o A vale 26, e para descobrir o B, basta eu aplicar aqui, ó, nessa segunda equaçãozinha aqui, ó. Então, o B é igual a 7 mais A, ou seja, o B vai ser 7 mais 26, portanto, o B vai ser igual a 33. Aí eu descobri o A e o B, e aí nessa questão, o resto, pessoal, vai ser igual a 26x mais 33, tá? Seria o AX mais B. É uma questão bem diferente das que a gente está acostumado a fazer, mas é assim que a gente resolve, tá? Então, quando tiver só um termo, basta você substituir o número. Quando tiver dois termos, você vai ter que calcular cada um deles separados, aqui, ó, igual a gente fez. E depois disso, é só a gente resolver o sisteminha, tá? Depois vocês peguem o vídeo, pausem, copiem devagarzinho, vão fazendo, tá? Depois manda mensagem tirando as dúvidas, e vai ficar legal para vocês, tá bom? Então, basicamente, é isso. Eu quero calcular o resto, eu substituo o x no meu polinômio e obtenho o resto, tá? Bom, então a gente vai continuar agora, vamos ver a segunda parte da aula, que é uma forma um pouco mais prática de fazer a divisão de polinômios. A gente vai retirar as letras e calcular as divisões sem elas, só com os números, que vai facilitar um pouco mais a nossa vida, tá? Essa regra é chamada de dispositivo prático de Briot-Ruffini, tá? A dupla de matemáticos aí que deu origem a esse método. Nós vamos pegar o mesmo polinômio que a gente dividiu aqui, esse mesminho aqui, e nós vamos escrever da seguinte maneira. Ó. Na primeira linha, nós vamos escrever o nosso polinômio e o divisor vai ficar aqui, tá? Ó, observem que o nosso polinômio ele é 5x ao cubo, então aqui vai ficar o x ao cubo, x ao quadrado, x e sem x, tá? Então vai ficar ó, 5, 0, menos 11 e 1, que são os termos que aparecem aqui. O 0 não aparece lá, porque o x ao quadrado não existe lá. Então significa dizer que tem um zero multiplicando esse x quadrado, tá? E aí nós colocamos assim e vamos fazer a divisão, tá? Esse A, B, C e R que estão aparecendo aqui é só para a gente indicar o seguinte, ó, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e o resto. O resto a gente só vai obter lá no final da conta, tá? A gente vai obter primeiro cada um desses termos aí, para depois obter o resto. Como aqui já está resolvido, eu vou pegar o exercício prático que nós temos aqui para resolver juntamente com vocês, tá? Mostrando para vocês o passo a passo da resolução. Nós não precisamos fazer esses 4 que está aqui, ó, tá? A gente só precisa fazer um e vocês vão ver comigo por que é só um, tá? Então aqui eu vou fazer o dispositivo. Deixa eu ligar aqui as retinhas, tudo bonitinho. Na primeira linha eu vou reescrever o meu polinômio, mas sem as variáveis, tá?
Então vai ficar o 4 aqui, depois vem o 2. Observem que ele está completo, ó. X cubo, x quadrado, x e sem x, tá? Eu venho aqui e coloco os termos. Lembrando para vocês que o resto vai aparecer aqui lá no final, tá? Mas só lá no final da nossa continha. Aqui eu vou colocar esse carinha que está aqui com x na minha divisão, ou seja, o número da divisão. No caso aqui vai ser o 10. Bom, então eu vou efetuar a divisão, e a divisão, gente, começa com o seguinte ciclo, tá? A gente vai baixar o primeiro termo, não vai fazer nada com o primeiro termo, tá? Então você baixa aqui, no caso é o 4, vou até fazer de uma outra cor, ó. Esse carinha aqui desce, então quando a gente divide, ó, 4 por x, 4x ao cubo por x, desce o 4, porque você não tem ninguém para dividir aqui. Só que aí o que você faz, ó? Você multiplica agora, tá? E depois você subtrai aqui, ó. Depois você subtrai. Então, 4 vezes 10 vai dar 40, tá? E aí depois você vai subtrair. 4 vezes 10, 40. Na verdade, você vai somar, tá, gente? Desculpa, não vai subtrair, não. Você vai somar porque vai ter que mudar o sinal da mesma forma que a gente muda aqui, ó, na subtração. Então, acaba que a gente vai somar esse valor, tá? E não subtrair, como eu estava falando para vocês. Então, desculpem aí. Então, vamos lá. Ó. 4 vezes 10, 40. Mais 2, 42. Aí o processo, o ciclo permanece, ó. Sempre daqui para cá você multiplica. 42 vezes 10 dá 420. E aí esse resultado você pega aqui e soma. 420 mais 2 vai dar 422, tá? Sempre seguindo esse ciclo, tá? O próximo, vamos pegar esse carinha e multiplicar. 422 vezes 10 vai dar 4.220 e soma os 6, 4.223. Esse carinha aqui é o resto. Tá bom? Alguma dúvida? Aí só um detalhe. Tá vendo esses 3 que aparecem aqui? Eles vão ser o quociente, ó. Quociente da divisão. Então, o quociente, nesse caso, vai ser 4x. Tá vendo que aqui, olha, x ao quadrado, x ao cubo aqui, quando você divide, esse aqui se torna o x ao quadrado. Esse o x e esse o sem letra. Ó. Então, é 4x ao quadrado mais 42x mais 422. Esse aqui é o nosso polinômio e esse carinha aqui é o nosso resto, a nossa divisão. Então, fica muito mais fácil a gente dividir usando esse artifício, porém, tá? A parte triste é que ele só funciona quando nós temos isso aqui, ó, x mais 1, x menos 2, igual aqui, ó, x menos 2. Se eu tiver igual na aula passada, deixa eu mostrar um print aqui para vocês, ó. Se eu tiver que dividir dessa forma aqui, ó. É só para vocês verem aqui que não pode fazer. Se eu tiver dessa forma aqui, a minha divisão é x ao quadrado menos 1, por exemplo, já não funciona, tá? Só funciona se for x mais o número ou menos o número. Se for x quadrado, x cubo, 2x, 3x, 4x, raiz de 2x, não funciona. Só funciona se for x mais um número menos o número. Esse número ele pode ser qualquer um, tá? Inclusive uma fração, como vocês vão ver agora. Muda alguma coisa quando é fração? Não, só muda que vai ficar mais chato de ser feita a conta, como vocês devem perceber ou devem imaginar, né? Porque com letras, com frações, as contas ficam um pouco mais trabalhosas. Mas isso não significa que a gente não consiga fazer, tá? Ó, aqui, nós vamos escrever o polinômio novamente, ó, 4, 2, 2 e 3. E aqui nós vamos escrever a nossa raiz. E aí, vamos mudar aqui a cor do pincel. E com ele nós vamos obter agora as multiplicações, o restante das coisas. Então eu vou fazer, a primeira coisa que eu faço é baixar o primeiro termo. O primeiro termo não entra, não faz conta nenhuma com ele, só baixar o 4. Aí desse 4, o que a gente faz? Multiplica, tá? E o resultado a gente soma.
Então, primeiro multiplica e depois soma. 4 vezes meio dá 2. 2 vezes 2, 4. Agora vamos fazer o mesmo processo. 4 vezes meio também dá 2. 2, aí soma. 2 mais 2, 4. 4 vezes meio dá 2. 2 vezes 3, 2 mais 3, 5, tá? Ou seja, o quociente desse polinômio agora vai ser 4x mais 4x, 4x quadrado mais 4x mais 4. E o resto desse polinômio vai ser 5, tá? Esse carinha sozinho aqui é sempre o resto. Pode ser que dê zero também, tá, gente? Quando der zero, significa que é uma divisão exata, tá bom? Então, nós temos aí o nosso cálculo. Só um detalhe importante que eu acabei esquecendo aqui de mencionar, e por isso essa conta está errada, tá? É o seguinte, tá vendo que aqui é negativo, aqui é positivo? Ó? Eu até expliquei para vocês antes e fiz errado aqui. Ó. O negativo vem para cá positivo e o positivo vem para cá negativo. Isso não é a primeira vez que isso ocorre quando o valor está negativo, quando a gente isola ele, ele fica positivo, tá? Não é. A gente viu isso quando nós estávamos estudando o sistema de equações lineares aplicado com matrizes. Então aqui é a mesma ideia, tá? Então aqui é negativo. Então, olha só. 4 vezes menos 2, 4 vezes menos meio vai dar menos 2 mais 2 vai dar 0, tá, pessoal? Então aqui o resultado não é 4, o resultado aqui é 0. Deixa eu colocar aqui. Vai dar 0. 0 vezes meio vai dar 0. 0 mais 2 vai dar 2. Então aqui é um 2 e não um 4. E aí 2 vezes menos meio vezes 2 vai dar menos 1. Menos 1 mais 3, 2, tá? Então essa só é a mudança que eu vou colocar aqui, porque eu esqueci de fazer esse negócio aqui. Então, ó, esse aqui vai ser o x quadrado, esse é o x e esse sem x, tá? Aí eu vou arrumar aqui para deixar certo. O zero não precisa pôr, então vai ficar somente 4x quadrado mais 2, e o resto não vai ser 2, o resto vai ser... O resto não vai ser 5, o resto vai ser 2. E, portanto, a gente obtém aí a divisão de uma maneira mais fácil, mais direta do que a gente havia acostumado, tá bom? Alguma dúvida? Então, eu vou encerrar a aula por aqui, não saiam, fazer chamada, tá? Em seguida, eu vou colocar 2 questões lá no sistema para vocês estarem resolvendo, tá?